paz do Senhor Jesus a todos. O nosso devocional de hoje está lá no livro de Isaías, no capítulo 40. Vamos ler apenas um versículo, onde diz, versículo 31: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Meus queridos, Isaías vai falar numa época em que Israel está arrasada, está com tremendos problemas acontecendo, onde as pessoas ficaram desacreditadas, ou que sem esperança, ou mesmo que não tivesse mais o que fazer. Mas Isaías encoraja, através desse versículo. O Espírito Santo de Deus o usou para falar essas palavras, para encorajar aquelas pessoas. Porque não só naquele tempo, mas como acontece às vezes com a gente, são coisas que a gente espera no Senhor e ao nosso coração às vezes parece demorar. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Isaías fala: espere em Deus, porque Ele vai renovar, Ele vai fazer. Ele quer nos encorajar. Ele quer fazer com que nós possamos renovar nossas esperanças. Essa mensagem é para você, fortalecer você que está ficando sem força pelo tempo que se passa, por estar esperando em Deus e não ver a resposta. Deus não somente possui vigor, mas Ele dá vigor ao seu povo. O critério para receber o vigor de Deus não é ter juventude ou ser novo, não tem idade. Deus não faz acepção de pessoas. Mas esperar no Senhor, pois aqueles que esperam em Deus terão uma fonte inesgotável de vigor. Devemos ser pacientes com o que esperamos, com o que pedimos. Deus sabe o tempo correto para as coisas acontecerem. E por isso temos de esperar e confiar nele, que na hora certa virá. E podemos pedir para que ele acalme nosso coração, para que não venhamos ficar desesperados, não nos entregarmos aos problemas, às adversidades que vêm acontecendo em nossas vidas. Porque a solução virá do Senhor. Isaías convoca a comunidade a viver em esperança e esperar no Senhor. Mesmo em meio às incertezas, mesmo em meio ao medo, aqueles que assim fazem renovam suas forças. Vê uma energia que te faz revigorar no Senhor. Ele permite superar os obstáculos e enfrentar as adversidades com coragem e confiança. Em Salmos 27:14 vai dizer: espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Deus vai falar várias vezes através desse versículo para você esperar. Por que a ansiedade? Estamos vivendo em um momento em que a ansiedade e a pressa têm tomado conta do nosso tempo. E esquecemos que as adversidades vêm, os problemas vêm, e nós não fomos moldados da forma que Deus queria, ou não se entregamos da forma que Deus queria.
E com isso é notório que os problemas vêm e eles meio que absorvem as pessoas, aqueles que não conseguem esperar em Deus. Isaías 30:18 vai dizer: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com você. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Mais uma vez Deus fala para você esperar. Isaías fala encorajando o povo de Israel, que estava enfrentando grandes desafios e tribulações. Não é diferente conosco. Grandes desafios e tribulações volta e meia aparecem em nossas vidas. Os problemas não vai dizer que vai chegar. Devemos nos preparar e esperar no Senhor. Um teólogo chamado Henry vai dizer: o verdadeiro segredo de um cristão vencedor é a força divina recebida mediante a fé. Para você esperar, você tem que ter fé ao mesmo tempo. Essa palavra é tão relevante hoje quanto era na época. Ela nos chama para confiar em Deus, que é a nossa força, e nos encoraja a enfrentar nossos desafios com esperança. Um outro teólogo chamado Erickson afirma que nossa dependência de Deus não é uma limitação, mas uma fonte de força, pois é Deus que nos sustenta. Deus está sustentando você em todos os seus problemas, em todas as suas adversidades. Deus quer ver até onde você consegue suportar, porque Ele não dá um fardo além do que você não consegue carregar. Mas Ele quer que você ative uma fé que possa mover montanhas. A palavra de Deus, ela nos renova a cada manhã. O versículo 1 e 2 do Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. Há 2 meses, mais ou menos, um testemunho recente que aconteceu com um colega, teve uma separação, né, dele com a sua esposa, e a primeira pessoa que ele veio procurar foi eu. Ele estava destruído, né, acabado, e ele pensou em mim. Ele foi, me chamou: tá acontecendo isso e isso, a esposa foi embora. E eu fui direto com ele, eu sabia um pouco da história e falei: olha, você deu brecha ao inimigo e perdeu sua família. Mas foi necessário para que você voltasse aos pés do Senhor. Vamos orar junto, vamos jejuar junto, e eu quero pedir a você para que você vigie e espera no Senhor. Agora vai ser com Deus e as suas atitudes. E passou uns dias, né? E passou a caminhar melhor na igreja, pedia versículos, eu orava e mandava áudios para ele em oração, bem cedo pela manhã já falava com ele. E ele foi cada vez mais se envolvendo com a casa do Senhor, foi a monte, oração na casa dele com o pastor dele, e vi várias vezes, até hoje
Vejo ele indo para a igreja. Enfim, ele conseguiu esperar. E Deus o abençoou. A sua família voltou, sua esposa, seus filhos. Ele foi, me deu um abraço, agradeceu. Eu falei, você tem que agradecer a Deus. Porque Deus me usou para que eu pudesse te ajudar em oração. Meus irmãos, um pouco antes disso, ele pensou em se suicidar. Eu falei para ele que não vale a pena. Que Deus é com ele. E ele esperou em Deus. As forças dele se renovou. Hoje, quando eu vejo eles indo para a igreja, de mão dada, com os filhos, e vejo a mão de Deus ali. É uma guerra, né? Uma luta diária todos os dias, mas feliz por ser usado por Deus em um momento em que pude ajudar um amigo e ele esperou em Deus. É um exemplo para mim e para você. Esperar em Deus, porque Ele vai nos renovar. Você vai caminhar e não vai se fadigar, porque Deus vai te sustentar. Deus vai nos sustentar. E você, nesse momento que acabou de ouvir esse versículo em que o Senhor fala para aqueles que esperam nele se renovarão. Deus vai dar se você esperar. O que você está pedindo, Deus vai te dar. Você que está sem chão, está em tribulação, está passando por problemas que têm tirado o seu sono. Até pessoas que você achava que iria te ajudar, não te ajudou. Você hoje que se encontra vazio, eu quero te encorajar a levantar a sua mão e falar, Senhor, eu quero esperar no Senhor. Aceite Jesus e espera nele, porque Ele quer fazer na sua vida, quer fazer morada em você. Ele quer mudar a sua história. Isaías, naquela época, quando ele fala, é para encorajar as pessoas a esperar no Senhor, esperar e ter esperança. Não venha falar que acabou, que já não dá mais. Com Jesus não é assim. Às vezes Jesus pega uma determinada situação em que as coisas estão em ruína. Eu costumo dizer que Jesus, Ele prefere o tipo de pessoas que estão passando por umas situações tão ruins que é mais impactante a virada da vida, a transformação, a renovação. Você quer aceitar Jesus? Quer ter uma mudança? Quer que suas forças sejam renovadas? Quer que sua esperança reacenda? Aceite a Jesus, que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.